Mais um bate-papo imobiliário, hoje com uma convidada super especial, Sandra Canelas, uma das melhores corretoras do Brasil. Sandra, tô aqui juntamente com o Leonardo Abud, meu parceiro, sempre dividindo essa Tamo responsabilidade. junto. Se apresenta aí, Léo. Pois é, um prazer te receber. Meu nome é Léo Abud, eu sou franqueado aqui em BH também. E corretor raiz, seu colega. E foi uma honra ontem ter absorvido tanto conhecimento, tanta alegria que você transmite, né, no palco. Aliás, o palco já é um lugar comum, né, para você. Sandra, conta pra gente como é que... É um pouco clichê, mas como é que começou a sua história na corretagem? Ah, mas é bom saber, né? É. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei na corretagem como qualquer um de nós, assim, quase todos. Você falou que é um corretor raiz. Na verdade, era o quê? paraquedas. Eu achei que trabalhava pouco e ganhava muito. Então, eu ia ter bastante tempo para fazer muitas coisas, ia vender casas facilmente, ganhar bastante dinheiro. Estava ali, meus filhos já estavam um pouco mais velhos, não tinha tanta necessidade de mim, tinha acabado de fechar um negócio que eu tive por anos, e estava querendo fazer alguma coisa, tipo, sem nenhuma pretensão maior, de verdade, no início. Era porque tinha tempo e ganhava dinheiro. Aprendi que realmente o corretor de imóveis não tem horário, mas é no sentido ao contrário, não sobra horário para você. É, E é bem diferente, que eu achava que a gente trabalhava pouco. a Mas flexibilidade é aí trabalhar final de semana e é feriado, o né? contrário do que eu pensava, mas eu me apaixonei pelo trabalho, assim, me achei, realmente foi uma descoberta de vida, porque minha formação é completamente diferente. Eu sou nutricionista de Que formação, bacana. tive empresa de acessórios, assim, totalmente diferente. E por acaso caí nisso, mas me apaixonei. Me apaixonei pelo propósito da profissão, assim. Que E maravilha. tô aí. E em certa medida você tinha razão, né? Porque uma profissão que dá para se ganhar realmente muito dinheiro. Né? Isso foi a parte que é verdadeira, mas também se trabalha muito, É, com certeza. né? E Sandra, sua trajetória ela começa trabalhando numa imobiliária da cidade onde você morava? Como é que foi esse Foi. movimento aí? Eu sou muito intensa, assim, né? Eu acho que vocês me conhecem um pouco, já sabem. Eu sou o tempo todo, eu tô ligada. Então, eu resolvi isso num sábado de manhã. Na segunda-feira, eu me inscrevi no curso do Cresce e na terça-feira eu comecei a estagiar. Eu liguei para uma imobiliária da cidade e falei: olha, eu acabei de me inscrever no curso do Cresce, você tem uma vaga para mim, né? E eu comecei na terça-feira numa imobiliária que eu escolhi aleatoriamente, lá na cidade de Vinhedo, era imobiliária familiar, existe até hoje, Legal. que tem o pai e as duas filhas. E lá fiquei por quase 8 anos, nessa imobiliária, antes de ingressar na Remax. Legal, legal. E o que te trouxe essa vontade de realmente vir para nossa rede? O que te chamou a atenção enquanto corretora já do mercado? Na verdade, assim, a Remax chegou em Vinhedo, Sim. com uma imobiliária que era a maior imobiliária da cidade já, Ah, já era, já. e se transformou em Remax. Foi uma conversão. Entendi. Foi uma conversão. E aí é engraçado que eu sou extremamente curiosa, mas eu não tive nenhuma curiosidade de entender o que era a Remax. Por quê? Essa imobiliária era do Remo, que é um regional da Remax Sim, ainda, Sei. e virou Remax, Remo. Eu achei que o Remo tivesse feito uma parceria com o Maxwell, sei lá, com o Maximiliano, virou Remax. É muito parecido com o Remo, É né? verdade, Eu verdade. nem liguei que aquilo era uma Você falou, isso aí multinacional. é só uma mudança de Eu marca, ainda né? falei, nossa, arrumou um sócio, estava indo bem, para que ele arrumou um sócio? E nem fui ver o que era. Veja que coisa interessante. E aí começou a ter placa com foto na cidade, corretor com foto, braço cruzado, Aham. e balão para lá e balão para cá. Não tá na época de eleição, né? Que negócio que é esse? Comecei a achar. Aí eu falava assim pro meu marido: meu Deus, se um dia eu precisar aparecer uma foto minha numa placa para vender um imóvel, eu saio dessa carreira que eu não vou mais fazer isso. Bom, hoje eu não tenho mais placa, eu tenho só outdoor. Só, Eu tranquilo. achei que placa é para os fracos. Eu brinco. Mas eu achava exposição demais, então não estava nem no meu propósito, nem na minha cabeça entrar para a Remax, nem estava interessada. Mas nesse meio do caminho eu virei autônoma. Eu saí daquela imobiliária que eu estava há tantos anos, virei autônoma. Eu acho que é o caminho de quase todo corretor de sucesso. Acha que vai trabalhar sozinho Sim, e é melhor, né? sim. E nessa virada de chave para ser autônoma, eu resolvi que eu ia trabalhar com poucos imóveis. Eu tive a mesma ideia do David Lineker. Eu ia trabalhar com poucos imóveis
E para eu poder conhecer esses imóveis e conhecer os proprietários, porque eu era bem incomodada com a forma de trabalho muito sem profissionalismo do mercado, que não conhece o imóvel. Leva o cliente, entra junto com o cliente pela primeira vez na casa para mostrar. E eu queria um trabalho diferente, com foto profissional. Fui fazer curso de fotografia, fui fazer curso de home staging, fui fazer vários cursos. E estava ali, chegou uma cliente, e eu disse, olha, o que eu não tiver nesses 30 imóveis, eu faço parceria. O mercado está todo aí. E eu bati na Remax para pedir parceria. Eu liguei para a Remax para pedir parceria, porque eu estava com uma cliente que queria alguns imóveis que estavam anunciados na Remax, e o rapaz não queria me dar informação pelo telefone. Não, você vem aqui. Eu falei, mas você pode dizer que o imóvel... Eu vou buscar a chave depois, mas você não pode dizer. E ele insistiu muito, porque eles estavam querendo me recrutar, né? Aí eu cheguei e aí começou um processo de recrutamento. E o mais engraçado foi que a gente fez 6 reuniões e eu disse não. Nas 6 reuniões eu não queria, eu não me interessava. Não quero, estou bem onde eu estou. Nunca mais quero sentar numa sala de corretor, nunca mais quero entrar numa roleta, nunca mais... Não, mas aqui é diferente. Não, eu dizia, não quero, não quero. Na sétima reunião, Que isso. aí me apresentaram um modelo de máxima comissão com mais detalhes. Eu estava na época que eu estava nesse momento da carreira ali, eu estava vendo uma sala para alugar. Eu já ia fechar o aluguel. E aí ele falou, não, você nesse processo, você não precisa, você sendo uma top producer, você pode trabalhar dentro da unidade e daqui a pouco você pode também ter um time, ser team leader, ter um ganho maior. E aí eu fiz conta. Eu falei, Aí começa a ficar mais interessante, porque ao invés de eu alugar a sala, ao invés de eu ter uma secretária, custos mensais, eu entro na Remax e incubo essa minha operação dentro da agência, que hoje já existe. E aí eu fui para a Remax. Foi assim a história. Sem pretensão, muito medo, muito medo. Falava, gente, será que eu vou me adaptar? E estou aí, são 8 Se anos. adaptou maravilhosamente bem. São 8 anos. Então você fez aquele caminho do corretor que está imobiliária, abre a própria imobiliária ou vira o autônomo. E descobre que não sabe nada de gestão. Exato. E aí você fez a conta e falou, pô, faz sentido eu entrar como top producer, Total. que é um negócio que faz todo sentido. Eu tenho até dificuldade como é que a galera não faz tanta conta assim, deveria não bota fazer. na ponta do lápis, né? Pois é. Mas o corretor tem por um péssimo hábito não entender nada dos números dele, né? Corretor de imóveis, por formação, não sei de onde, ele não olha para os números. Ele não sabe quanto custa a operação dele para ele. Porque ele é uma operação, ele é uma empresa. Sim. Quanto custa a sua empresa para você? Qual é a sua taxa de conversão? Qual é seu fundo de marketing? O corretor não faz a menor ideia. Ele sempre acha que ele pluga numa imobiliária e ele leva a vida. Ele vai levando a vida dele, não para olhar para o seu negócio. Eu olhei para o meu negócio. Falei, não, para o meu negócio é melhor eu... Você teve uma visão já de corretora empresária, Já né? foi. Com intencionalidade, né? É, Sim. exato. Eu já fiz a conta, investimento todo. E comecei, primeiro assim, sozinha, depois eu comecei a ter pessoas no meu time. E aí foi interessante que nessa época que eu entrei na Remax, a Remax ainda estava um pouquinho embrionária em algumas incipiente, né? coisas. Tinha algumas coisas para melhorar. Isso era que ano? 18. 2018. E como eu sou muito estudiosa, eu comecei a estudar a Remax no mundo e comecei a trazer muita coisa para a gente botar aqui na Remax do Brasil. E foi quando eu criei lá o estudo de mercado, impresso, fazia impresso na época, com as amostras, com foto das amostras, para o cliente entender o que eu estava comparando com o imóvel dele, porque eu achava que de outra forma eu não conseguiria mostrar para ele, né, verdadeiramente. E também, como eu sou avaliadora de imóveis e perita judicial, usei esse meu aprendizado para também incorporar a ACM como uma metodologia científica. Então, eu uso verdadeiramente, não a avaliação imobiliária, mas dentro da avaliação imobiliária você tem a análise comparativa de mercado, que é uma parte da avaliação imobiliária. E eu comecei, então, a colocar isso de maneira técnica dentro do processo de análise mercadológica. E aí eu tive muito sucesso mostrando isso para os clientes que ficavam realmente impactados. E criei também o plano de marketing com foto, mostrando o que era a ação que iria ser feita, não em lista,
mas visualmente para que ele compreendesse mais facilmente. Então, isso também mudou a história. E por essa razão, em 1 mês de empresa, eu estava dando treinamento, mostrando esse material que não existia para os corretores da rede. E foi aí que eu comecei essa parte minha de formação. É o que eu ia até te perguntar agora, quando surgiu esse seu lado de formadora, né? Eu já tive a honra de participar de algumas formações. Obrigada. Foi dada essas questões desse know-how todo, né, que você adquiriu, né? Com muito Foi. estudo, com muita prática. Foi. Eu fui estudar o que existia mesmo, que a gente não aplicava. Não tem Uhum. nenhuma invenção. Eu só botei de uma forma que a gente conseguisse aplicar, né? Então, assim, porque dentro da Remax eu penso que não tem nada para inventar. Eu brinco em treinamento que se você tiver uma ideia muito boa dentro da Remax, mas aquela ideia que você fala, gente, essa ideia nossa, é a melhor ideia, você espanta que é o capeta. Ele tá no teu ombro falando que não deve. Não tem nada para inventar. Já existe, está testado, está lá, está feito. Você só precisa aplicar. Então, maneiras de aplicar melhor, eu super acho legal e valido. Porque você tem que dar o seu Tempero pessoal. tempero. Eu brinco que é uma receita de bolo. Tem todos os ingredientes, vocês são mineiros. Minha avó fazia broa de milho. E eu gosto muito de usar o exemplo da broa de milho da minha avó. Reinaldo, meu marido, era doido na broa de milho da minha avó, que ela fazia toda vez que ele ia na casa dela. E aí, quando eu me casei, quis fazer a broa de milho para agradá-lo, né? Recém-casada, quer fazer qualquer coisa, né? E aí veio a receita da vovó, e na receita dela tinha uma xícara de nata. E eu odeio leite quente. Eu odeio leite, eu não gosto de leite. E eu comecei a pensar, gente, para eu fazer uma xícara de nata, eu vou ter que ferver que tanto de leite para coar até encher uma xícara de nata para eu conseguir fazer a broa. E aí eu resolvi trocar a nata por margarina. E essa é uma frase que eu tenho na capa da minha agenda todos os anos eu escrevo. Margarina não é nata, porque o bolo não cresceu. O bolo solou, o bolo nunca virou a receita que eu levei. Por quê? Porque eu mexi na receita. Então é o que acontece no modelo Remax. A gente recebe uma receita pronta e resolve mudar. Tira a nata e põe margarina, achando que Desvirtua. as duas coisas fazem o mesmo sentido porque são gorduras, mas não são iguais. Então é quando eu não aplico os 9 pilares, quando eu não faço o que eu tenho que fazer. Eu jogo fora, esse negócio de dossiê de corretor é bobagem. Tá lá, não é bobagem. Esse negócio aqui de foto profissional não precisa. Precisa, tá lá no modelo. E aí você troca, desanda. Quando você faz ele certinho, ele vem um super bolo gostoso. Mas você pode colocar uma cobertura de Nutella enquanto eu ponho uma de laranja. O bolo é igual, mas a cobertura, ela pode ser diferente, que é onde você aplica o seu diferencial enquanto profissional. Sem desvirtuar o modelo. Sem desvirtuar. O bolo é o mesmo, a broa está lá prontinha, grande, alta e gostosa. Ô, Sandra, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz também para o Marco e para a Ruth. A nossa R3, Minas Gerais hoje disputa com o seu Rio ali para o segundo Sim. PIB, segundo estado mais rico do Brasil. E o que você acha da nossa atual fase, né? Da nossa regional, da nossa né? regional, da nossa operação aqui. Qual foi a sua impressão? Eu já vim aqui quando a operação não era a que nós temos hoje, né? Eu amo esse momento que vocês estão vivendo, que eu vi nesses últimos dias, que é um momento de transformação. Transformar é incrível. Transformar pessoas, transformar o trabalho, transformar a história do negócio. Eu gosto desse momento, que é quando você está construindo e mudando a vida de todo mundo. Eu acho que Minas, aqui, a parte Sim Group hoje, é esse exato momento de colocar as coisas em ordem. Pega a casa, né? Arruma, põe em ordem, e aí você começa a colher os frutos dessa transformação. Então, acho que eu vi pessoas muito engajadas, eu achei muito legal o engajamento das pessoas, eu achei muito legal a vibração, então aquele momento que você muda, né? Você está vibrando, você está com toda a garra, com todo o gás para fazer a diferença, né? Então, esse momento é para aproveitar e fazer com que ele dure muito tempo. Minas Gerais vai arrebentar dentro do nosso modelo com consistência. Crescer é bom quando a gente cresce com consistência. Boa. Crescer desenfreadamente faz você depois perder absolutamente tudo que você conseguiu fazer. Crescer com consistência
intencionalmente, eu adorei a coisa do tema do crescimento intencional, que é exatamente isso, né? E quando você cresce com intencionalidade, você cresce sabendo o caminho que você vai percorrer, é só depois, lá na frente, olhar para trás e falar, nossa, que tanto que a gente voou. Com solidez, né? E vai ser lindo, Com tenho certeza. certeza. Ô, Sandra, ontem você falou muito sobre o que acontece fora do palco, né? Aham. E eu queria trazer um pouco isso mais, porque assim, às vezes as pessoas veem, né, grandes corretores com grandes resultados, premiações e reconhecimentos, e deixam de e às vezes pensam, só acontece comigo que o proprietário não fecha, só acontece comigo que a proposta cai, só acontece comigo que tá faltando só assinar e cai. E aí, acontece com a Sandra Canelas também? Tomar não? Todo dia. E eu gosto mais é de falar do que dá errado do que o que dá certo. O que dá certo é bonito. Dá errado para todo mundo o tempo todo. Porque senão todo mundo tinha resultados excepcionais. Não é? O que diferencia o que dá errado para mim, quando eu levo um não, quando eu não consigo chegar no resultado que eu quero, quando eu não atinjo as minhas metas. A única diferença é como é que eu faço no dia seguinte. Que é onde eu vejo que, assim, nunca a gente tem a receita do que... Porque o nosso trabalho não depende da gente. Pensem comigo. Se eu abro uma empresa, já tive uma empresa onde eu vendia joia, esse colar, me custou R$100, eu vou vender por 200. Eu tenho aqui 100% de margem de lucro, mas que não é lucro, porque aí vai entrar as despesas, etc. Uhum. Mas isso aqui pode encalhar. Se ele encalhar, eu já sei que eu tenho um prejuízo de R$100. E aí eu vou colocar em promoção, vou vender por 50, eu diminuo o meu prejuízo, mas ainda assim eu entendi que esse produto não vende. Na próxima vez que eu fizer, eu já não vou colocar na minha coleção. Nós vendemos o quê? Imóveis. Imóveis. São nossos. Não. A gente comprou. Nenhum a gente A compra. gente compra e põe a margem de lucro em cima. Também não. Então a gente não vende a princípio nada. Porque quem vende o imóvel é o proprietário do imóvel. Perfeito. Ele que recebe o dinheiro. Então a gente está num trabalho que chama-se prestação de serviços. A gente provoca boas experiências em dois lados do negócio para que exista um negócio que não é nosso. Então, eu posso fazer o melhor trabalho do mundo. Se o cliente acordar amanhã e disser, não quero mais vender porque eu desisti, eu não tenho nenhum tipo de... eu não posso fazer nada. O imóvel é dele. Então, é por isso que as coisas muitas vezes dão errado, mas nem é por nossa causa. Eu estava contando ontem, um cliente meu vendendo a venda prática, me contrato rodando. Ele foi conversar com o gerente do banco, o banco falou, não, deixa o dinheiro aplicado, deixa de ser bobo, não é momento de comprar. Ele me ligou e disse, Sandra, não vou mais comprar. Meu mundo caiu, acabou, porque está fechado, né? Mas mais ainda cai o mundo de quem está vendendo. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer melhor, arrumar outra pessoa para comprar esse produto amanhã. Então, não dá tempo. Não dá tempo de lamentar. A gente tem que levantar e fazer. Então, quando entra corretor novo, eu gosto de dizer o seguinte, não acho que vai vender amanhã. Não acho que você vai sair conquistando resultados imediatamente. É uma construção. Agora, você quer ganhar o que ganha um médico que estuda 12 anos, 6 de faculdade, mais 6 para se especializar e ser um bambambam, porque até então ele fica dando plantão que nem um maluco. Você quer chegar, já ganhar muito dinheiro, sem fazer por onde, sem estudar, sem se preparar, inclusive para os problemas que vão acontecer, que são esses. Sandra Canelas perdeu 4 negócios, estava viajando para a Itália. Perdi 4 negócios em euro. Caíram 4 contratos. Sim. Acontece com todo mundo, porque não está dentro, única e exclusivamente, das nossas condições de resolver. Sim. A gente não tem esse poder. Não depende de nós. Então, tem que estar preparado. Tem que estar em paz com isso, né? Já faz parte, eu digo, job description. Faz parte do negócio. Exato. Você não tem domínio sobre a ação de outras pessoas. Exato. Sem dúvida. Então, faz o seu melhor com o que você tem disponível. Isso é uma frase do Cortella. Quando você tiver uma disponibilidade melhor, você faz melhor ainda. Mas hoje, faz o teu melhor com o que você tem na mão.
com o conhecimento que você tem, com a ajuda do seu broker, com a ajuda de um corretor mais experiente, com cursos que você pode fazer, com a universidade que nós temos disponível. Faz o teu melhor. O que depende de você tem que ser o melhor. O que depende do outro, a gente torce para dar certo. Demais. Sim. É isso. Como que a Sandra se conforta nesses momentos, Sandra? Porque assim, Chora. a gente tem essa mentalidade. Chora, né? Nesse negócio, a gente tem que trabalhar tanto do cliente quanto a nossa, do nosso lado, alinhamento de expectativas, assim, Sim, o tempo sim. todo, O tempo né? todo. Primeira coisa, mas eu respondendo o meu divertidamente, que eu gosto, né? Que tem um que chora, o outro segura. É respirar, cara. Respirar e estar preparado para isso emocionalmente. Você se conforta, porque tem outro negócio rolando. Por isso você tem que ter carteira e tem que ter volume de negócio. Sim. Senão você se mata. Porque Exato. um negócio Porque um só corretor caiu. com uma Eu captação estou dependendo disso 100%. Então, Sim. eu me consolo buscando mais imóveis. Por isso o volume para eu é ter mais fundamental. coisas para fazer. Mas eu ia falar alguma coisa para você, esqueci. O que você falou? Para gerar a questão do alinhamento de expectativas. Boa. Uma coisa que eu gosto de alinhar, por exemplo, com um cliente vendedor gosta de visita. Exatamente. Ele quer visita. Ele acha Nosso que trabalho isso é não é esse. Diferentemente do mercado tradicional, a gente não vive de visita. Levar a pessoa certa. Levar. E eu alinho isso é muito importante. No primeiro momento, eu não sou a corretora que vai ficar trazendo pessoas na sua casa. Ótimo. Muitas vezes eu levo só o que compra. Porque, afinal de contas, sua casa não é ponto turístico. E aí você cria já essa cabeça, você cria essa expectativa dele de que ele não vai ter visita. Porque senão ele começa a achar que você não está trabalhando. É, E ao contrário, você está qualificando as pessoas que você vai levar. sem dúvida. E para ele é difícil entender, porque ele acha a casa dele a melhor. E faz todo sentido. Mas como assim? Ninguém quer ver minha casa. E nem sempre é isso mesmo. Muitas vezes quer e eu que não levo. Sim. Porque não faz sentido. Sim. Quer dar o tiro certo. Porque aí você é muito mais eficiente. Isso gera menos custo para você. Isso gera menos desgaste, né? Então, às vezes, a gente está buscando... Eu sempre falo que é o que você está buscando. Eu quero muito lead porque eu quero levar muita gente, porque aí uma hora fecha. Eu conheço imóveis que você leva 5, 6 pessoas por semana e demora os mesmos 6 meses para vender. Olha que desgaste você ficar, primeiro para o proprietário, agendando isso, né? E depois para você mesmo. Então, mais uma coisa que eu busco ser muito eficiente, que é para já alinhar com esse cliente, ele ficar tranquilo, e aí eu consigo fazer meu trabalho com um pouco mais de tranquilidade. Mas sempre esperando que a expectativa do meu cliente é muito mais alta do que a minha. Eu tenho uma carteira para vender, ele só tem aquele imóvel, né? Boa. Então, e que ele disponibilizou a mim para que eu tenha um portfólio pelo qual eu paguei 0. Quando eu tinha loja, eu tinha que comprar grade. Eu vendia roupa. Eu tinha que comprar sapato. Eu brinco com sapato, que é a minha coisa preferida na vida é sapato. E você tinha um sapato, você tinha comprado 34 a 41. Sabendo que o 41 não ia vender, o 40 não ia vender, direto à promoção. 39 raramente, 38 ia vender o quê? 35, 36 e 37. Esses entram na loja, vende. O resto, você tem que torcer para alguém chegar, caber o sapato no pé da pessoa e você conseguir vender. Ou então, você faz uma promoção, que aí a mulher pagando barato, se é maior do que o pé dela, ela põe até algodão. É a mesma coisa dentro do nosso mercado. Se o preço tá bom, a pessoa dá um jeito do sapato caber. Porque tá na promoção, vale muito a pena. Se não, você vai vender os filezinhos, 34, 35 e 36. Que são os filezinhos que você tem, que você sabe que vende. E o resto vai ter que trabalhar para vender. E não tem jeito. Só que tem uma grande diferença. Eu posso colocar no meu portfólio apenas 35, 36 e 37. Porque a dona do portfólio sou eu. E eu não gasto R$1 para colocar esses imóveis para dentro do meu portfólio. Como eu fazia quando eu comprava a grade inteira, já pagava e sabia que tinha alguns números ali que iam me dar prejuízo. Sim. O corretor de imóveis é um empreendedor que não precisa de dinheiro para começar o seu negócio. Sim. Isso é fantástico. Perfeito.
Mas Isso é um empresário. é um empresário que não precisa só investir para comprar a grade de produtos que ele vai vender. É. Ele vai Presta investir serviço. na marca dele, no negócio dele, para conseguir ir atrás dos imóveis que ele precisa captar. Mas ele pode começar hoje zerado. Zerado, sim. É. Zerado de capital. Sim, sim. Qual é o negócio no mundo? Você começa zerado de capital. Não existe. O Akram fala muito sobre Com essa o margem. potencial de crescimento e ganho que o mercado imobiliário tem, É só o nosso. só o nosso. Né? E a gente não consegue olhar ainda para essas coisas que a gente tem de extremamente positivos. Porque o ser humano, ele olha só para o que é difícil. Ele não olha para o que é bom, para o que é melhor, o que acontece para ele que não acontece com o resto do mundo. Né? Ele não tem investimento nenhum. E ele pode começar a ganhar dinheiro amanhã. Verdade. Sandra, eu lembro assim, eu entrei na Remax mais ou menos quando você entrou também. E eu acompanhei a sua evolução. Eu lembro não sei se foi na convenção de 2019, você tinha ficado no top 10, fizeram um painel, e você tava até de cabelo curtinho. Foi o meu primeiro ano, Foi. ano que eu fiquei nona do Brasil. Isso, acho que era 100% club, não era? Eu acho. Era 100% club. 100% club. É. E foi impressionante a evolução que você teve, foi muito rápida. E você veio do mercado tradicional, né? Por mais que você tivesse começado a ter essa visão, já de trabalhar com a representação e tudo mas mais. eu trabalhava como os outros. E querendo ou não, teve uma virada. Teve algum fato relevante ao longo dessa trajetória que transformou a Sandra, que trouxe a Sandra com essa garra toda para alcançar grandes resultados e virar essa grande corretora? Teve alguns fatos bem marcantes nesse processo. O primeiro deles foi quando eu entrei em 2018, a convenção. Quando eu fui para a primeira convenção, eu tinha... Então você já entrou e já foi? Eu entrei e fui. Eram 2 semanas ou 3 semanas de empresa. Teve a convenção nacional da Remax. Era na Rebouças, um lugar super pequeno. Eu fui nessa. Você foi nessa? Fui. Eu estava Tô lá. antigo também, cara. Tu tá vendo? Agora eu não lembro de você lá, não. Não, eu tava lá É que você quietinha, tava começando, tinha né? acabado de Tava entrar, quietinha. tinha 2 semanas, 3 Sim. semanas que eu tinha entrado. E eu não tinha dinheiro para ir. E eu morando em São Paulo, moro em Vinhedo, não moro em São Paulo, mas é muito perto. E eu não tinha dinheiro assim, para comprar o ingresso. Pedi dinheiro pro meu marido, dividi no cartão. Dividi no cartão dele e fui. E ali eu vi pessoas como Nuno Gomes, como Eliane Ribeiro, Ariel tava lá, Ariel como Champagnat, Ariel, Pedro como Fonseca. Pedro Fonseca. Eu acho que assim, eu só liguei pro meu marido no intervalo e falei, querido, eu vou ficar rica. Se prepara, que eu vou ganhar muito Que dinheiro. bacana. Mas eu não fiz aquilo como entretenimento. Eu saí dali pilhada num grau. Mas num grau que eu falei, agora eu vou fazer a minha vida funcionar. Planejada como eu quero. Dá para ter previsibilidade nesse negócio. Dá pra gente legal, pensar cara. como crescer. Que legal. E aí eu Depois de quase 10 anos de mercado, né? E aí eu fiz o meu caminho, fiz um plano consciente. Uma imersão, né, também. De como eu ia chegar até onde eu queria chegar. E eu estruturei e segui passo a passo. Eu comecei numa micro-região pequena para fazer um posicionamento eficiente, porque eu não tinha dinheiro. Então eu batia perna o dia inteiro para colocar para as pessoas que eu já era relativamente conhecida. Sim. Pelo trabalho que eu vinha fazendo dentro da cidade, mas eu precisava falar que eu mudei o meu trabalho, que agora a história era outra, que agora eu estava focada no proprietário, que agora eu tinha alguma coisa para oferecer, que agora eu tinha ferramenta, tinha sistema, tinha o que dizer. Uhum. E aí eu comecei a colocar isso numa região muito pequena, e depois eu comecei a expandir essa região, depois de um bom tempo, para colocar o meu nome numa condição maior. E o que mudou a minha vida? Convenção, e depois eu fui para Las Vegas. No ano seguinte, já 19? 19 eu fui para Vegas. Fui em 20, perdão. 20. 18 eu fiquei... 20 aquele resultado ali, né, de 18, aquele resultado de 18, sim. Foram 8 meses só que eu fiquei nona do Brasil. Porque eu entrei, já o ano estava começado. Sim. Em 19, eu fui Platinum. E à época, a Remax só tinha tido 6 Platinums na sua história. Eles tinham um hall da fama e eu fui Platinum. Quando eu fui Platinum,
Eu falei, vou para Las Vegas. E fui para Las Vegas. E em Las Vegas, eu assisti uma palestra onde o palestrante ele ensinava a aplicação das 5 linguagens do amor dentro do negócio imobiliário. Eu voltei alucinada. Falei, nossa, agora eu acabei de descobrir o resto. Eu não fui para Las Vegas para ir no cassino, para nada. Eu fui para imersão. Eu assisti todas as palestras que tinham. O pessoal saía para jantar, voltava de madrugada, não ia na primeira palestra, eu ia sozinha. O pessoal da Remax Brasil, né? Tava Uma comitiva focadaço pequena. ali. Focadaço, queria mudar, eu queria aprender mais. E aí, essa palestra modificou meu atendimento. E aí, nesse momento, eu comecei a entender o que é realmente o relacionamento, o que o nosso negócio está completamente ligado às pessoas e não aos imóveis. Os perfis comportamentais, né? Todos os perfis comportamentais, todas as ações de um cliente para você entender o que exatamente você precisa oferecer para ele, de acordo com o que ele é e com o que ele espera, não com o que você espera. Ali eu entendi que nada se tratava de mim. Nada. Eu não sou nada no rolê. Eu estou ali só para ajudar o cliente a resolver a questão dele. E aí eu voltei transformada, apliquei isso dentro do meu trabalho, mudei a V1, vocês chamam C1, né? Mudei a forma da primeira visita, mudei a apresentação na segunda visita, e aí eu comecei a converter muito mais, muito mais. E aí os meus resultados foram dobrando, foram aumentando ano a ano, com esse tipo de trabalho muito focado e voltado para a qualidade e, principalmente, experiência do cliente. O trabalho é totalmente focado na experiência. Totalmente. Bacana. Tem algum, sei lá, 2 insights que você faz hoje que você fala, putz, se o corretor, que um corretor hoje, sem recurso, que está começando na área, que ele possa já aplicar hoje, baseado nisso que você já está fazendo e que aumentou a sua conversão? A primeira você já sabe qual é a palavra que eu vou falar, não sabe? Começa com P e termina com O. Posicionamento. Posicionamento. Posicionamento Perfeito. geográfico e de marca. Mas geográfico, parar de querer abraçar o mundo inteiro. Eu entendi que eu tinha que começar bem pequena. Pequenininha ali. Eu já conhecia a cidade inteira, já tinha vendido coisa em tudo que era lugar, mas não dá para fazer com Em alta qualidade performance no e qualidade começo não tem dessa como. metodologia. Se Sim. você espalhar pequeno aqui, ó, vira o dono do lugar. Ninguém entra aqui. Isso é meu, joga o war. Fecha o território e fala, cara, aqui não é nem que ninguém entre. Cerca. Vai entrar gente, mas aqui nesse lugar não pode existir uma pessoa que não saiba quem eu sou. Pronto. Essa era a minha obsessão. Perfeito. Ele pode não fazer negócio comigo. Mas quando falar Sandra Canelas, ele fala, já ouvi esse nome. É uma corretora, né? E eu consegui fazer isso. Que E bacana. em segundo lugar, outra coisa que ele pode fazer hoje, vai gastar 0. Escuta ativa. Fecha a boca e ouve. Escuta o que teu cliente está falando com você. As pessoas têm mania de querer falar mais que o outro. Você precisa ouvir. E eu não falo nem ouvir, porque ouvir a gente ouve música, entra por aqui, sai por aqui. Você precisa escutar e absorver. O que esse cliente quer? Pergunta para ele o que é inegociável para o senhor. Do que o senhor não abre mão? Porque o cliente muitas vezes não sabe o que ele quer. O comprador faz a menor ideia do que ele quer. Você que direciona. E o vendedor não faz a menor ideia do que ele tem que fazer para vender o imóvel. Agora, se você escuta, você vai entender por que ele está vendendo, que momento de vida ele está, que momento ele está do negócio, para ver se você entra ou não nesse momento. Qual é a jornada? Onde ele está? Quais são as expectativas? Quais são as dores? Não, a gente quer ficar mostrando que a gente sabe, modelo, falando de juros, de taxa bancária. Escutar. Esse é o segredo do negócio. Para mim é. Entregar para o cliente o que ele de fato tá. Porque você vai dar para ele o que ele quer e precisa. quer. Ou você vai abordá-lo da maneira que ele gosta de ser abordado, minimamente. Pela maneira que você escuta. Vocês dois estão aí, vocês são pessoas completamente diferentes. Às vezes eu tenho que falar com você mais rápido, eu tenho que falar com você menos rápido. Eu tenho que perceber se você está impaciente, se você começa a se chacoalhar na cadeira, se você começa a olhar no relógio. E aí eu preciso entender como é que eu faço para que você fique aqui comigo, para que a gente mantenha a conexão.
e não sentar ali e falar um monte de coisa que eu decorei porque alguém falou para mim. Fazer a leitura mesmo, né? Da A pessoa. escuta. Cara, tá presente, né? Estar presente. É uma das linguagens do amor, né? Sandra, é uma perguntinha que é meio clichê, mas o céu é o limite? Se pretende chegar em qual estágio aí de profissional? E qual degrau, né? Só para salientar, né? A mulher dentro da Remax que alcançou os patamares mais elevados até hoje, eu né? sou a que ganhei mais dinheiro. Mulher que mais faturou na Remax. Isso é importante pra galera que tá assistindo. Tem um monte de gente correndo atrás de mim. E a mulherada é fera, né? A mulherada nesse negócio a régua é fera, tá lá em cima, né? Quando eu entrei, só ficava eu de mulher lá no ranking, muito homem. Hoje em dia é o contrário. Então, tá bom. Mas você teve muito papel nisso, cara. É impressionante todo lugar que a gente vai, o tanto que na hora que pergunta assim, pô, teve alguma coisa? Teve uma palestra da Sandra Canela, eu escuto isso direto, cara. Muita gente que eu converso, que eu pergunto, e faço essa pergunta, pô, teve algum ponto de virada? Pô, teve uma palestra da Sandra, e com certeza teve gente ontem que vai falar isso. Eu gosto que saia com insight só e mude alguma coisinha. Aplique, né? Aplique. Mude dentro do seu dia a dia. Não adianta só ouvir, porque o Peixoto fala bem, né? Você estudar muito, não aplicar entretenimento, né? Você só foi lá para se divertir. Intelectual. E respondendo a sua pergunta, hoje eu penso menos no clube, no número. Sim. Já foi extremamente importante para mim, até por uma consolidação da minha marca. Sim. Hoje eu penso muito mais em melhorar cada vez mais o meu atendimento. Esse é o meu pensamento diário. O que eu posso fazer para ser melhor para quem é que confia o imóvel na minha mão? Eu quero ser cada vez mais eficiente, cada vez atender esse cliente de uma maneira que ele saia mais satisfeito e que, com isso, ele entenda esse modelo de negócio e isso possa propagar para outras pessoas também. Porque o que eu faço aqui lá em Vinhedo reverbera em Belo Horizonte. Sim. Tenho certeza que reverbera. Reverbera. Se eu não trabalho direito lá, ou se eu trabalho muito bem lá, reverbera aqui. Então, é entender essa responsabilidade que a gente tem. E cada vez mais eu amo compartilhar. Então, o compartilhamento ele vai tomando conta de uma boa parte das minhas expectativas como pessoa e como profissional. Porque eu não acredito, eu sou muito abençoada. Deus foi muito, muito, muito bom comigo. E eu não acredito que quando você recebe muita coisa, se você não dá, eu não acredito que você é nem merecedor de receber o que você recebeu. Então, eu não aceito eu ter tido tanto sucesso até então, ter conseguido mudar tanta coisa dentro da minha história, da história da minha família. Mudar financeiramente, mas não só financeiramente. Você consegue dar melhores condições para sua família, você consegue viver melhor, você consegue ir para coisas que você jamais imaginou que ia conseguir fazer, ter coisas que você nunca pensou. Mas se você não pega um pouco disso e compartilha... É pouco, né? Pequeno. Você não merece. Inclusive, o transbordo é um traço comum das pessoas de alta performance, né? O Marco Aurélio falou. Mais ou menos, em outras palavras, mas mais ou menos como você acabou de dizer. Para mim não faz o menor sentido. Se eu não tiver aqui para ajudar alguém a chegar onde essa pessoa gostaria de chegar. Eu já enxergo muito isso com o meu cliente, mas eu sou bonificada para fazer. A gente tem que pensar que a gente ganha para fazer também. Sim. Né? A gente faz muito bem, mas a gente recebe. Sim. E aí, quando a gente faz alguma coisa que não é para você reverter em grana ou aquela coisa que você faz de coração para melhorar a vida de alguém, eu acho que isso aí faz parte do meu propósito daqui para frente, onde eu quero cada vez chegar mais, mais perto. Com certeza. Cara, e a gente tá indo pro final, cara. Infelizmente, eu tô assim... Sacanagem. Coisa, né, pra gente. A gente tá com... O bate-papo tá super gostoso. Com esse tempo finalizando. E, Sandra, eu quero te fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho e, assim, talvez seja... primeiro, esse ponto do recrutamento que você trouxe, como que você entrou pra Remax, eu acho que pra mim, enquanto franqueado, né, enquanto alguém que faz todo sentido pensar nisso. E o outro ponto é, você como uma corretora já consolidada, uma corretora de carreira, que já faz muito sucesso, já cresceu demais, o que te faz permanecer numa rede igual a Remax, permanecer dentro de uma franquia, dentro de uma The Collection lá em Campinas?
o que te faz permanecer dentro dessa rede, dentro dessa estrutura? É porque realmente isso aí é uma questão de... Eu acho que eu continuo pela mesma razão quando eu entrei. Acho que não mudou nada. Te trouxe muito propósito. Para mim fez muito sentido. E faz sentido, né? E cada vez isso incorpora tanto no meu DNA e faz tanto sentido que aí você não consegue muito pensar em separar as duas coisas. Vira uma coisa só, né? Perfeito. Então, hoje é uma coisa que já virou a minha vida. Então, eu não penso sobre isso, assim, porque eu fico, ou porque eu não fico, ou porque eu estou, ou porque eu não Sim, estou. sim. Eu vou vivendo a vida ali da maneira como eu construí esse projeto dentro da minha carreira e dentro da minha vida, né? Daqui a um ano pode ser diferente, eu posso mudar, não querer mais vender imóvel, querer fazer outra coisa, querer dentro mesmo da operação mudar, Sim. só treinar, É. enfim. Mas não é uma coisa que eu fico matutando assim, eu fico, não fico. Não tem isso na minha cabeça. E eu tenho isso enquanto franqueado também, né? Às vezes a gente tem essa conversa, pô, você vai renovar, vai renovar, que isso? Renovar é automático. É automático, isso faz parte. Então, Eu assim, acho que quando a gente se encontra num processo, você não fica pensando exato. muito nisso, né? Você não Se você não é um pensar muito questionamento. nisso, você não consegue captar bem, você não consegue entregar um bom serviço, Não, você porque não eu já estou consegue pensando em outra recrutar. coisa, né? Exato. Pensando num outro Tira o momento que foco, nem né? existe. Exato. E vou dizer para você, eu tenho propostas o Sim. tempo todo. Eu imagino. Eu imagino. Léo, bora pro encerramento aí, porque a gente já tá estourado no horário. Sandra, gratidão pela presença, pela Eu que entrega, agradeço. pelo conteúdo de ontem. Você traz muita luz Obrigada. pra gente, muitos ensinamentos preciosíssimos. E conte com a gente aqui. Com certeza, Vem aprender um vocês pouquinho. também. Vem aprender um pouquinho mineirês. Se eu ficar aqui 2 semanas, eu tenho certeza que eu vou sair falando um bocadinho, cafezinho. Uai. E uns 5 quilinhos mais 5, 25, só se come muito bem. É isso. Obrigada pela recepção, obrigada por tudo. Boa sorte. Aí, sorte não, né? Merecimento. É isso. Que é o que Obrigado. vocês têm pelo trabalho que vocês aplicam. É isso. E outro dia a gente conversa mais, né? Até a próxima. Até, se Deus Galera, quiser. espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Uma pena que a gente teve que terminar um pouquinho mais rápido do que o de costume. De qualquer forma, Sandra, muito obrigado Eu que agradeço. pelo seu carinho, por todo esse carisma, né? E por trazer a realidade dessa profissão que, de fato, transforma as vidas, mas cobra, de fato, um preço, né? Sim. E para quem estiver disposto a, de fato, pagar e construir disso e fazer disso uma carreira com muito propósito, como a Sandra, tem a Remax como um lugar seguro. Galera, se inscreve no canal, deixa um like aí, deixa um comentário. Espero ver vocês no próximo Me vídeo. segue também, siga a Sandra Canelas, sem dúvida. Tem Se conteúdo você ainda não bom. segue, né? Se você ainda não segue, siga a Sandra Canelas. Sandra, muito obrigado mais uma agradeço. vez e a gente vai ficando por aqui. Um abraço.